Bom, fala aí pessoal, aqui é mais uma aula da MFP. Fazer uma apresentação rapidinha aqui de mim. Eu me chamo Felipe Lares, eu fui primeiro lugar na UBIP 2 em 2023 e primeiro lugar na UBIP Sênior em 2024. E eu fui para IOI no Egito 2024 em Alexandria. E é isso, o assunto da aula de hoje vai ser DSU e MST e vamos começar aqui com DSU. Primeiro, começando aqui com esse problema, que é dado um grafo não direcionado, com N vértices inicialmente sem arestas. Logo vai ser um conjunto de vértices aqui soltos, sem arestas ligando eles inicialmente. Isso é dado no problema. E vão ser feitas M queries de dois tipos diferentes. Para cada query do tipo 1, vai ser adicionada uma nova aresta entre vértices U e V. Vamos considerar aqui esses dois vértices aqui. Uma query entre esses do tipo 1 entre esses dois vértices vai adicionar uma nova aresta aqui entre esses dois vértices. Uma aresta vai ser criada. E cada query do tipo 2 deve ser checado se dois vértices A e B do grafo pertencem à mesma componente. O que isso quer dizer? A gente quer saber se existem dois vértices aqui, que vão ser dados na query, A e B, tal que eles estejam na mesma componente, que significa que eles podem ser alcançados. Nesse caso aqui, vamos considerar aqui, botar umas arestas. Aqui a gente percebe que A e B estão em componentes diferentes, porque não há nenhuma forma de A alcançar B ou vice-versa. Como é um grafo não direcionado, se A alcança B, então B alcança A, mas enfim. Mas nesse caso aqui, vamos adicionar mais algumas arestas, vamos considerar que mais umas queries foram feitas, tipo 1. Aqui a gente pode ver que A e B pertencem à mesma componente, porque A alcança B, assim como B alcança A. Ok. Então, como que a gente pode resolver esse problema? A forma mais intuitiva de se pensar numa solução seria usando busca em grafos. Como assim? A gente vai ter aqui o nosso grafo inicial e a gente pode representar o grafo usando uma lista de adjacência normal, como a gente faria para a maioria dos problemas de grafo. E a gente aqui, toda vez que cria uma aresta, a gente adiciona a aresta na lista de adjacência. Então, vamos dizer que esse aqui é U e esse aqui é V. A gente vai lá, lista de adjacência de U. Vamos considerar que estamos usando um vector, então vamos dar um pushback. PB significando pushback. V. E o contrário também, porque o grafo é não direcionado. E a gente consegue fazer isso em O de 1, porque um pushback num vector é O de 1, uma lista de adjacência. E para cada query do tipo 2, a gente pode fazer o seguinte, que é onde envolve a busca em grafo. A gente vai ter aqui o nosso grafo, depois de ser adicionadas as arestas pelas queries do tipo 1. Vamos dizer um grafo assim. Deixa eu adicionar mais um pouco. Vamos dizer que a gente quer fazer entre esse vértice e esse vértice. Basta a gente usar o que a gente usou para definir se dois vértices estão na mesma componente aqui. A gente precisa saber se A alcança B. Então a gente pode chamar um algoritmo de busca, como DFS ou BFS, partindo de A ou de B, não importa. E a gente verifica todos os vértices que ele pode chegar. Então ele pode chegar nesse, para o próprio A, ele pode chegar nesse, ele pode chegar nesse e não pode chegar mais nenhum. A gente vê que B não faz parte do conjunto de vértices que A alcança. Logo, eles não estão na mesma componente. E isso resolve o nosso problema. No entanto, apesar de isso resolver o nosso problema, essa solução não é muito eficiente. Cada query do tipo 1 é bem rápida. Vamos representar por Q1. A complexidade dela é O de 1. A gente consegue adicionar a lista de adjacência em O de 1. E para cada query do tipo 2, a gente vai ter que passar por toda a componente de A ou de B, dependendo de
por qual vértice você começa a busca, a gente possivelmente vai ter que passar até encontrar B. Então, a gente pode considerar que no pior caso, vai ser sempre O de N, onde N é o número de vértices. Então, assumindo que a maioria dos vértices, da maioria das queries no problema sejam queries do tipo 2, a gente vai ter uma complexidade de O de M vezes N. Que não é exatamente uma complexidade ruim, mas a gente consegue tornar essa complexidade bem melhor. Então, vamos agora apresentar a estrutura da DSU. A DSU, ela vai mais ou menos remodelar o grafo. Usando a nossa primeira solução para o problema, a gente vai adicionar todas as arestas que todas as queries do tipo 1 fazem. Quando a gente está mexendo na DSU, todo o grafo vai ser convertido para uma floresta. Ou seja, a gente vai ter um conjunto de árvores aqui. Que vai ser o nosso grafo convertido para DSU. Basicamente, o que a DSU quer é que vértices que pertençam à mesma componente no grafo original pertençam à mesma árvore na DSU. É isso que a DSU busca. Ela quer buscar essa estrutura, porque ela é otimizada para a gente fazer queries de componente. A gente quer saber se dois caras estão na mesma componente. Essa é a principal função da DSU. Beleza, assim a gente consegue transformar o grafo nisso. E basicamente, para checar se dois caras estão na mesma componente, a gente pode sempre verificar a raiz dessas árvores. E é importante mencionar que essas árvores são enraizadas em um certo vértice. Então, a gente pode, vamos supor que a gente vai fazer uma query entre esse vértice, sendo esse aqui o A, e esse vértice aqui sendo o B. Vamos nomear esse aqui de 1, esse aqui de 2. A gente percebe que a raiz do A, vamos considerar R de A, é igual a 1, que é diferente do R de B, que é igual a 2. Perceba que a raiz do A e do B são diferentes, o que indica na DSU que A e B não estão na mesma componente, porque eles não estão na mesma árvore. Perfeito. Isso é a ideia da DSU. E a DSU consegue isso a partir de duas operações, do find e do join. A operação de find, primeiro. Ela é a operação que vai retornar pra gente a raiz da árvore de x, sendo x o vértice que a gente está procurando a raiz da árvore. Então, vamos lá, a gente tem uma árvore assim, vou botar aqui find. A gente tem uma árvore, ok? E vamos dizer que a gente quer procurar o vértice, a raiz desse vértice aqui. E é bem simples a operação de find. Ela simplesmente checa se esse cara aqui tem um pai, tem um vértice acima dele na árvore, o que no caso tem, e chama a função para esse cara. Então a gente entra nesse cara, a gente verifica a mesma coisa. Esse cara tem um pai na árvore, ele é a raiz da árvore, porque a raiz é o único vértice que não tem pai na árvore. Ele tem, então a gente chama de novo aqui pro pai. Ok? E a gente vai ver pela última vez aqui a função, a gente vai perceber que esse cara não tem pai. Então, a gente pode fazer que a função de find retorne esse vértice. Então, basicamente, o find, ele recursivamente sobe na árvore até o momento em que ele não consegue subir mais. E aí ele retorna esse vértice. E, ok, assim a gente consegue o find. Também vale ressaltar que a gente pode guardar a estrutura de uma árvore só com um array de pais. A gente guarda o pai de cada vértice. Então,
vamos lá, de n vértices. Aí pai representa o primeiro ancestral na árvore de cada vértice. Inicialmente, todo vértice é uma raiz de cada árvore, na DSU. Então a gente pode deixar como pai de i é igual a i. Para todo i menor ou igual a 0, ou maior ou igual a 0, menor do que n. Considerando o zero indexado, né? Os vértices. Aí assim a gente consegue a operação de find bem fácil, só chamando recursivamente pro pai. Depois eu vou mostrar o código de como faz essa operação. Mas, ok, vamos seguir agora para a operação de join. É importante pegar a ideia das operações, agora no início. A operação de join, a gente quer unir dois vértices A e B. A gente está adicionando uma aresta entre A e B. Mas, essencialmente, o que a gente quer para o nosso problema é que duas arestas A e B, ou dois vértices A e B, eles estejam conectados, eles vão passar a ser da mesma componente, assim como todos os outros vértices na componente deles. Então a gente não precisa necessariamente, vamos dizer, a gente tem aqui na DSU a árvore em que A tá, vamos dizer que A é esse vértice aqui, e a gente tem a árvore que B tá. Vamos dizer que B é esse vértice aqui. A gente não precisa necessariamente ligar esse vértice com esse vértice, porque pro intuito do nosso problema, a gente não importa muito a forma como as componentes estão ligadas. Basta a gente saber que eles estão na mesma componente. Então, um jeito mais simples de fazer a operação era só juntar o pai, a raiz da árvore de A, com a raiz do vértice da árvore de B. E a gente escolhe arbitrariamente uma das duas para se tornar raiz da nova árvore. Assim, a gente está unindo as componentes de A e B, que é essencialmente o que a gente faz, adicionando uma nova aresta no grafo geral. Dessa forma, vamos supor que o vértice raiz de A vai se tornar o pai dessa nova árvore. Aí a gente consegue criar aqui toda a nossa árvore de A de novo. Aqui embaixo. E aqui a gente tem a nossa árvore de B de novo, com B aqui. E aí perceba que quando a gente fizer a operação de find do A e a operação de find do B, a gente vai encontrar a mesma raiz. Logo, a gente sabe que eles estão na mesma componente. E essa é a principal ideia da DSU. A gente faz essas operações para juntar vértices, juntar componentes. Desse modo, aqui, do jeito que tá, a gente já tem uma outra solução para o nosso problema, né? Basicamente, uma query do tipo 1, a gente vai querer fazer... A gente vai ter dois vértices U e V, né? A gente vai chamar a operação de join para os vértices U e V. Que é bem simples. Agora, para cada query do tipo 2, que é a query que a gente precisa checar, a gente precisa dar uma resposta, a gente vai ter os vértices A e B. A gente só precisa checar se a raiz da árvore de A, o find de A, é igual ao find de B, a raiz da árvore de B. Porque se forem iguais, a gente sabe que A e B estão na mesma componente. Se não, a gente sabe que estão em componentes distintas. Ok. Só que nossa complexidade ainda não tá boa. Por quê? A gente está juntando as árvores de forma arbitrária. Então, podem existir casos em que a gente cria árvores degeneradas nessa DSU. Vamos supor aqui que a gente uniu todos os vértices do grafo e a gente tem uma árvore assim, que é uma árvore linha. Uma árvore bem grande. Perceba que quando eu chamo o find para esse último vértice aqui da linha, eu tenho que percorrer todos os n vértices até chegar na raiz. Então, isso é um problema, porque isso torna o find extremamente complexo.
porque a gente tem que passar por O de N caras toda vez que a gente fizer o find, no pior caso. Assim, a gente tem um problema. A gente não vai melhorar nossa complexidade, porque cada join, a gente precisa chamar duas operações de find, né? A gente precisa achar a raiz da árvore. Eu usei o A e B aqui, mas considera como se fosse o IV. A gente precisa achar a raiz de uma árvore, a raiz de outra árvore. Então, potencialmente, a gente tem dois finds, cada um custando O de N. E para o find, a gente tem um find, que potencialmente custa O de N. Sendo assim, para cada operação, a gente pode ter O de N operações. Uma complexidade de O de N. Dessa forma, a complexidade no final fica exatamente a mesma do que se a gente usa a busca em grafo. O de NM. O de NM. E, ok, a gente não quer isso, a gente quer uma complexidade melhor, potencialmente, usando DSU. Aí que entram as otimizações da DSU, que é onde a DSU brilha. Porque aqui a gente vai conseguir acelerar e muito a nossa DSU. Começando aqui pelo Path Compression, que é a otimização mais intuitiva, mas a complexidade é um tanto complicada de calcular. Okay. Vou escrever aqui. Path Compression, ele consiste em comprimir caminhos, como é na tradução, né? Basicamente, ele vai atuar em todo find. Toda vez que a gente chamar uma operação de find, a gente vai aplicar o Path Compression. O que seria isso exatamente? Perceba que quando a gente está aqui numa, vamos supor, uma árvore linha, sempre que a gente for chamar o find de qualquer um desses vértices, a gente não se importa com nenhum vértice no caminho do vértice até a raiz. A gente só quer saber qual é a raiz. Então, quando a gente chama, por exemplo, o find para esse vértice, a gente vai chamar o find para esse vértice também, chamar o find para esse vértice também, enfim. E perceba que se a gente tiver que chamar de novo, a gente já calculou qual é a raiz desse cara. A gente não precisa ficar recalculando toda vez, né? Então, o que o Path Compression faz? Ele simplesmente, quando a gente chama o find para um vértice, ele apaga ele apaga a aresta entre o vértice e o pai dele e liga direto ele na raiz. Que é o que a gente consegue fazer. A gente chama o find, a gente acha a raiz e a gente muda. O pai dele passa a ser a raiz da árvore dele. E isso a gente pode fazer para todos os vértices no caminho, porque a gente chama o find recursivamente para todos os vértices. Então a gente pode aplicar a mesma operação para esse vértice, ligando ele direto aqui na raiz, para esse vértice, ligando ele diretamente aqui na raiz, e esse vértice aqui já está ligado diretamente na raiz. E isso acelera muito a nossa complexidade, porque a gente não precisa ficar recalculando finds. Assim, depois quando a gente calcula o find desse cara mais abaixo, a gente só precisa fazer cada operação de find de O de 1. O que fica bem rápido de fazer. No fim das contas, se a gente só usa essa otimização, cada operação fica em torno de O de log de N. A prova disso é um tanto complicada e não vale a pena aprender essa complexidade agora. Mas é importante saber que usando só essa otimização, a complexidade de cada operação se torna aproximadamente O de log. Não se torna O de 1, porque não é O de N, mas para a primeira chamada e depois O de 1 para todas, porque a gente nunca vai ter uma chamada de O de N, porque todo join a gente chama o find, a gente vai fazendo path compression. Enfim, a gente fica
a complexidade fica bem complicada de se calcular, mas aqui é importante de você saber que ela fica O de log de n para cada operação. Isso aqui é crucial saber. Não é tão crucial saber a prova. Ok. Então a gente tem aí já uma otimização que já deixa o nosso problema bem mais rápido. Nossa solução bem melhor. Agora, a outra otimização que nós temos é o Union by Ranking. Essa otimização, ela atua na hora que a gente faz um join. Diferentemente do Path Compression. Então, aqui a gente atua no join. E, basicamente, o que a gente faz aqui? Além do array de pi para cada vértice, a gente vai guardar uma informação a mais sobre cada vértice, que é o rank de cada vértice. Temos aqui o rank. O que esse rank quer dizer? Ele quer dizer que a árvore enraizada em i, árvore com raiz i, né? Ela tem profundidade rank de i. Ou rank de i mais 1, não importa. A gente precisa manter só a informação similar para todos os vértices. O que a gente faz tendo essa informação? Quando a gente vai fazer o join, a gente vai escolher a árvore com maior rank, vamos dizer que a gente está unindo U e V, né? Sendo o U e V já as raízes das suas próprias árvores. A gente vai checar se o rank de U for menor do que o rank de V, a gente vai definir o pi de U como V. Isso porque quando a gente une árvores claro que para qualquer outro caso, né? Vamos considerar aqui o else. A gente considera o pi de V igual a U. A gente faz isso porque unindo árvores de profundidade diferente, a gente tem que se a gente liga uma árvore de profundidade 2 com uma árvore de profundidade 3, perceba que se o pi desse cara se torna esse, a profundidade de cada um dos vértices aqui aumenta em 1. Enquanto a profundidade desses vértices aqui não muda. Assim, o vértice mais profundo continua sendo da árvore mais profunda. Porque a profundidade desse último vértice aqui vai ser menor do que desse. Porque a gente está considerando que essa árvore aqui tem uma profundidade menor. Ou tem uma profundidade maior, desculpa. Desse modo, quando a gente se une, assim, a gente não está aumentando a profundidade da nossa árvore. Perfeito. A gente só não tem o que fazer quando as duas árvores têm profundidade igual, têm o mesmo rank. Quando elas têm o mesmo rank, independente de quem a gente escolher como pai, o vértice mais profundo vai aumentar em uma profundidade. Sempre. E então a gente usa o rank quando eles forem diferentes para sempre unir a árvore de menor rank com a de maior rank. Assim a gente minimiza a profundidade das árvores na DSU. O que faz nosso find ficar mais curto. Vamos considerar que a gente não está usando Path Compression aqui. A gente está usando só essa otimização.
Então, ok, a gente tem uma árvore de menor profundidade, o finder tem que ser mais rápido, em média. Não só em média, em geral também. Ok. Tendo isso, a gente, para provar a complexidade, a gente tem que uma árvore que tem rank 0 tem exatamente um vértice, ok? Aí o que eu vou provar é que uma árvore de rank K ela tem no mínimo 2 AK vértices. Ok, a gente consegue provar isso por indução. A gente tem o caso base aqui, que rank de 0 é 1. Árvore com rank 0 é 1. E toda vez que a gente une, a gente quer aumentar o rank de uma árvore, a gente precisa unir duas árvores que têm o mesmo rank. Então, a gente vai pegar a quantidade de vértices na árvore de rank x, mais a quantidade de vértices no... vou indicar isso aqui como quantidade de vértices de uma árvore que tem rank x e aqui uma árvore que tem rank x. Aí, ok, aqui a gente está dobrando o número de vértices. Pelo menos dobrando o número de vértices para cada rank. Dessa forma, a gente tem que uma árvore que tem rank 1 tem no mínimo 2 vértices. Uma árvore que tem rank 2 precisa unir duas que tem rank 1. Dessa forma, ela tem no mínimo 4 vértices. E assim aumentando. Dessa forma, a árvore unindo todos os vértices no final da DSU não pode ter tamanho maior do que log de n. Porque se tivesse profundidade maior do que log de n, a gente acabaria tendo que o número de vértices nela é maior do que o número de vértices no problema, o que não faz sentido. Então a gente pode assumir que a profundidade da árvore no final vai ser no máximo log de n. E assim a gente tem a complexidade de cada operação de find, que vai ser odd log de n, assumidamente. E ok, aqui a gente tem essas duas otimizações. Unindo essas duas otimizações, de novo a prova dessa complexidade é muito complicada. Então eu vou omitir ela. A complexidade unindo essas duas otimizações vai ser odd m vezes inverso de Ackermann de n. E agora, aqui para resolver o problema como um todo, né, usando as m-queries. E a função Ackermann é uma função que cresce extremamente rápido. Para vocês terem uma noção, a Ackermann de 5 é maior que todos os subconjuntos de átomos existentes no universo observável. Então é um número extremamente grande. Então você pode assumir para qualquer n razoável em um problema, o Ackermann menos 1 de n vai ser sempre menor do que 5. Você pode assumir isso. Então fica extremamente rápido, quase linear cada operação, mas não exatamente. Mas para a maioria dos problemas você pode assumir que fica linear usando essas duas otimizações. E aí a gente tem essa solução para o nosso problema, que fica nessa complexidade aqui, usando essas duas otimizações na DSU ao mesmo tempo. E basicamente é isso para a DSU. Isso aqui é o poder da DSU. Ela consegue checar se dois vértices pertencem ao mesmo componente muito rápido e adicionar estas também. Vale ressaltar também que existem problemas que não deixam você usar as duas otimizações ao mesmo tempo. Não existe problema que você não use nenhuma das duas otimizações ao mesmo tempo, porque isso volta pro caso da busca em grafo. A gente o DSU não é útil sem usar nenhuma das duas otimizações. Mas existem problemas que, por exemplo, eles te forçam a
usar um certo... que um certo... O pai é forçado de um vértice. A gente tipo, vai unir duas árvores aqui na DSU. A gente tem uma bem mais profunda do que outra. Tá, vamos fazer isso aqui. Só uma arvorelinha bem profunda. Existem problemas que forçam você a tornar o pai desse aqui... desculpa, o contrário. A tornar esse aqui o filho desse vértice. Para manter de alguma forma a estrutura do gráfico. A gente quer raízes específicas para as nossas árvores. Isso aumenta a profundidade total, mas aqui a gente ainda consegue usar o Path Compression. Ou seja, se só nos importa a raiz, a gente usa o Path Compression, que torna cada operação em odd log de n. Aí, ok, a gente tem log de n. E existem problemas também em que existe alguma informação nas arestas que é importante. Vamos dizer que as arestas têm algum certo peso. A, B, enfim. E a gente precisa manter isso. Vamos descer. Então a gente não pode usar o Path Compression. A gente sabe que essa aresta aqui ligou essas duas componentes. Então, aí a gente sabe qual é o custo de pular de uma componente para outra a cada momento. Então, existem muitos problemas que usam isso, de a gente não poder usar o Path Compression, porque existe alguma informação na árvore que a gente precisa ser mantida no caminho. Isso é muito importante saber. E aí a gente não pode destruir essa estrutura da árvore ligando direto o vértice na raiz. Então, é muito importante saber disso. Existem muitos problemas que usam isso. E, ok. Agora a gente pode ir para o código da DSU. Ok. Basicamente, o jeito que eu codo a DSU é o seguinte. Eu vou usar uma struct aqui para demonstrar. Opa, o teclado tá em português. A gente precisa manter um vector pro pai, um array pro pai e um array pro peso. Aí vou manter também o número de vértices. Aí fazer aqui o construtor para iniciar. De novo, isso aqui é considerando o grafo como se fosse zero indexado. Mas você pode fazer modificações para incluir, considerar uns vértices indexados. Ok, a operação de find, a gente pode fazê-la sem as otimizações. Então, que seria basicamente, se o pai de x inclusive esqueci de iniciar basicamente a função iota ela preenche o array a partir do ponteiro inicial até o ponteiro final, começando com esse valor aqui na primeira posição e aumentando em 1 a cada posição. Então aqui a gente vai ter pai de 0 vai ser igual a 0, pai de 1 vai ser igual a 1, enfim, do jeito que a gente quer que o nosso grafo se comporte inicialmente. Então, a gente checa se esse aqui é uma raiz, ou seja, o pai dele é ele mesmo, e aí a gente retorna ele, nesse caso. Se não, a gente sabe que o pai de x está acima dele, a raiz dele está acima dele. Então, a gente vai retornar o find para o pai dele. Ok? E como a gente pode otimizar isso? Basicamente, para usar o Path Compression, a gente só precisa definir o pai de x igual ao find do pai de x. Porque isso aqui a gente está procurando a raiz do vértice. Isso aqui vai retornar a raiz da árvore que a gente está. Então, se a gente define o pai de x como isso, pronto, está feito. É muito simples de aplicar o Path Compression. Ok, agora a operação de join. A gente vai
vai transformar A igual find de A e B igual find de B. Porque, de novo, a gente quer unir as raízes das árvores, não os próprios vértices. Feito isso, a gente pode checar se eles já estão na mesma componente, que a gente não precisa fazer nada, a gente não precisa unir nada. Ok. E agora, sem usar o Union by Ranking, eu usei o nome peso, mas pode considerar que é ranking, mesma coisa. A gente pode definir pi de A igual a B, porque não importa pra gente. Isso aqui fica sem o Union by Ranking. Agora, se a gente quer usar o Union by Ranking, a gente sempre vai querer unir a árvore de menor peso com a árvore de maior peso. A árvore de menor rank com a árvore de maior rank. Então, se o rank de A for maior do que o rank de B, eu vou swapar eles. Assim, o rank de A sempre vai ser o menor entre os dois. Aí eu quero definir o pi de A é igual a B. Eu quero unir a de menor rank com a de maior rank. Basicamente, small to large. É uma técnica bem conhecida. E eu quero atualizar o peso de B. Porque se eu unir duas árvores com o mesmo ranking, eu tenho que aumentar o peso de B. Então, eu posso dar um mais igual, peso de A é igual a peso de B. Isso aqui vai retornar 1 se o ranking das árvores forem iguais. E vai retornar 0 se forem diferentes. Assim, se a gente une duas com ranking igual, a gente aumenta o ranking da resultante. Então aqui a gente tem também o Union by Ranking. E assim a gente tem nossa DSU. E a gente consegue resolver o problema bem rápido usando tudo que tem aqui. Show! Ok, dando continuidade aqui para nossa aula. Agora a gente vai entrar em MST. MST é definido como o Minimum Spanning Tree, é uma árvore geradora mínima de um grafo, que é um problema clássico da computação, e é o seguinte: dado um grafo não direcionado com pesos na arestas, conexo com n vértices e m arestas, encontre a subárvore que conecta todos os n vértices com a menor soma das arestas possível. Essa subárvore é definida como a árvore geradora mínima do grafo. Ok. Basicamente, o que o problema fala pra gente é: a gente tem aqui um grafo. E a gente tem certas arestas nele. Eu acho que eu não fiz uma escolha boa aqui. Vamos supor aqui o grafo assim. Vamos dar uns pesos aqui: 2, 1, 5, 7, 6. Basicamente, o que a gente quer? O que ele quer aqui? A gente quer achar uma árvore dentro desse grafo. Ou seja, a gente quer cortar arestas desse grafo de forma que seja formada uma árvore e essa árvore tenha a soma dos pesos nas arestas o menor possível. O que isso quer dizer? De todas as árvores que a gente pode formar desse grafo, a gente quer aquelas árvores, ou alguma daquelas árvores, tal que a soma dos pesos das arestas é o mínimo possível. Nesse caso aqui, a árvore geradora mínima seria isso daqui. 1, 2, 6. Seria então, teria peso 9, a árvore geradora mínima. Ok? Beleza. Isso aqui é o problema de MST. E, ok. Aqui a gente vai pular direto para o algoritmo que resolve, o algoritmo que acha MST de um grafo. E esse algoritmo é o algoritmo de Kruskal. O que o algoritmo de Kruskal faz, na sua essência? Ele
você vai ter as arestas do grafo, vamos dizer que elas são definidas por U, V, W, onde U e V são os vértices ligados pela aresta, e W o peso dessa aresta. Então você vai ter aqui o V1, W1, enfim, até U de M, V de M, W de M. O algoritmo de Kruskal vai ordenar essas arestas com base no peso. Então a gente vai agora ter a gente vai reordenar isso aqui de forma que o peso de U0, V0, W0, isso aqui é menor do que o 1, V1, W1. Ou seja, usando essa notação aqui, a gente tem que W0 vai ser menor do que W1, que vai ser menor do que W2, menor ou igual, desculpa. Menor ou igual a W3, enfim, a gente vai ter os pesos das arestas em ordem crescente. Feito isso, a gente vai começar com o grafo sem nenhuma aresta. A gente tem aqui o nosso grafo. Eu vou usar como exemplo o mesmo grafo que eu fiz aqui antes. Então vamos copiar ele aqui. E, ok, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a menor aresta, que no caso é essa, e a gente vai checar se os vértices que unem elas, nesse nosso novo grafo, vamos chamar ele de G, que está sem arestas inicialmente, se eles estão na mesma componente. Obviamente, aqui a primeira aresta vai unir dois vértices que não estão na mesma componente. Então, a gente vai unir eles com essa aresta aqui de peso 1. E a gente vai passar para a próxima menor aresta, que é essa 2. Essa 2 aqui, a gente vai unir aqui elas e vai adicionar ela aqui no grafo, porque os dois vértices que ela está conectando não estavam na mesma componente no nosso grafo, G. Agora, a próxima aresta, a aresta de peso 5. Veja que essa aresta une esses dois vértices. Esses dois vértices eles estão na mesma componente, então a gente não vai unir eles. Até porque se a gente unisse eles, a gente criaria um ciclo no grafo. E lembrando que árvore são grafos conexos acíclicos. Então a gente não poderia fazer isso. Então não vamos fazer isso. A gente não vai juntar essa aresta. E agora a gente passa para a de 6. A gente vai checar se estão na mesma componente. Não estão. A gente vai unir. E a última aresta, a aresta de 7, não estão na mesma componente. Estão na mesma componente, desculpa. Então a gente não vai unir. Pela mesma razão que a gente não uniu a aresta de peso 5. E assim a gente acha a MST. Claro que aqui eu só dei o algoritmo, não dei prova nenhuma. Mas, tá, vamos tomar isso como caixa preta por enquanto. E vamos calcular a complexidade disso. Só assumindo que esse algoritmo está certo por enquanto. A complexidade desse algoritmo é o O do sort mais para cada aresta M a gente precisa checar componentes. Então vou botar aqui CC de checar componentes. A gente acabou de ver que com DSU a gente pode fazer isso aqui extremamente rápido. Com o inverso de Ackermann de N, que é muito rápido. E provavelmente, usando a maioria dos sorts, assim, que possivelmente seriam úteis para a questão, a gente teria uma complexidade de O de M log M,
que é a complexidade de um sort, de merge sort, de quick sort, enfim. É mais M inverso de Ackermann de N. Só que perceba que M log M tem que ser maior do que M inverso de Ackermann de M. Porque a gente pode dividir M dos dois lados e a gente tem log de M. É maior do que o inverso de Ackermann de N. O que é verdade. O inverso de Ackermann cresce muito mais lento do que o log. Assim, a gente pode apagar da nossa complexidade, porque complexidade de notação Big O, a gente ignora o menor termo. Aqui a gente pode considerar que é O de M log M. A complexidade do Kruskal, na maioria dos casos. Que é um algoritmo bem simples e fácil de implementar. Agora, por que ele funciona? A prova já não é mais tão simples quanto o algoritmo em si, mas também não é de outro mundo. Primeiramente, a gente vamos retomar a notação de G é o grafo gerado no Kruskal. Bom, a gente sabe que G tem que ser conexo no final do Kruskal. Por quê? O grafo inicial ele é conexo e se o grafo em G não fosse conexo, significa que a gente passou por uma aresta no grafo inicial que unia duas componentes distintas no nosso grafo no Kruskal. O que não faria sentido não existir no Kruskal. Então, o Kruskal tem que selecionar essa aresta, porque se ele une duas componentes disjuntas, ela tem que ser colocada assim que ela for passada no Kruskal. Então, necessariamente, se houvessem duas componentes juntas, elas seriam unidas no Kruskal. Dessa forma, o grafo gerado pelo Kruskal, G, é conexo. Da mesma forma, G é acíclico. Porque em nenhum momento o Kruskal ele vai adicionar uma aresta que liga dois vértices de uma mesma componente. Que é a única forma de gerar um ciclo no grafo, unindo dois vértices da mesma componente. Que não ocorre no Kruskal, porque a gente checa se eles estão na mesma componente antes de adicionar. Perfeito. Agora, a parte mais complicada dessa prova, que vem agora, é por que G é um MST. Ok. Isso aqui requer um pouco mais de... Bom, requer que a gente aprofunde um pouco mais. Então, vamos considerar um conjunto de arestas A, sendo um conjunto de arestas adicionados a G em qualquer momento do Kruskal. Ou seja, pode ser depois de adicionar a primeira aresta, antes de adicionar qualquer uma aresta, depois de adicionar X arestas. Então, num momento qualquer do Kruskal. E agora, vamos considerar F. É uma das MSTs do grafo. Um grafo pode ter várias MSTs. É uma MST que contém... Opa!
A. Ou seja, F é um conjunto de arestas, né, que forma MST, que contém A. E E é uma nova aresta que a gente está processando. Perfeito. Ok. A gente quer... Vamos considerar casos a casos aqui. Que sempre a gente quer provar que sempre existe um conjunto, uma MST que contenha todas as arestas em A, todo momento. Então, toda vez que a gente cresce A, a gente aumenta uma aresta nele, tem que existir pelo menos uma MST que contenha esse A. Assim, no final, quando a gente adicionar todas as arestas, vai existir uma MST, que é o próprio conjunto A, que contém A, né? A contém A igual a A. Ok. Então, vamos fazer caso a caso. Se E gera um ciclo, então E não vai ser adicionado no Kruskal e não está presente em F. Porque F contém A até o momento e A não e gera um ciclo em F também, por gerar um ciclo em A. A está contido em F. Dessa forma, esse vértice aqui não vai ser adicionado nem no Kruskal, nem na MSTF. Agora, vamos dizer que E não gera um ciclo, só que E está presente em F. A gente está tentando adicionar essa aresta no Kruskal e está presente em F. Aí a gente adiciona ela a A, então aí vai A mais E. E a gente percebe que isso também está contido em A, contido em F, porque A mais E, porque essa aresta está presente em F, e A está presente em F. Então não muda nada, podemos seguir, ainda é verdadeiro que existe uma MST que contenha A mais E. Agora, o nosso último caso, que é o caso mais complicado, que é E não gera um ciclo e não está presente em F. Vou botar assim. Nesse caso aqui, vamos analisar ele direitinho. Significa que F mais E contém um ciclo e existe pelo menos uma aresta Fzinho nesse ciclo, tal que F não está em A. Então, F pertence, vamos considerar que é um ciclo C, F pertence ao ciclo C e F não pertence a A. Dessa forma, a gente tem que o valor de F menos Fzinho mais E, ele tem que ser maior ou igual ao valor de F, porque F é um MST, então ele tem com certeza a soma de arestas com peso mínimo. Agora, se a gente tira uma aresta desse ciclo, o aresta Fzinho mais E, então a gente tem que isso aqui talvez não seja um MST, não sei. Então a gente tem que essa desigualdade é verdade. Então E, no fim das contas, a gente pode cortar aqui,
E é maior ou igual a F. O peso de E tem que ser maior ou igual a F. Da mesma forma, o Kruskal, ele teria adicionado F se F fosse menor do que E. Porque ele teria passado em F primeiro. E só começaria a existir um ciclo quando todas as arestas do ciclo existirem em G. Existirem em A, desculpa. Dessa forma, a gente sabe que E é menor ou igual a F. Porque o Kruskal acessa primeiro E do que F. Se ele acessasse F primeiro, ele já teria adicionado F. Então F estaria contido em A. O que é um absurdo porque isso aqui é a preposição que a gente faz. Que F não pertence a A. Dessa forma, a gente tem que E é maior ou igual a F e E menor ou igual a F. Juntando isso aqui, a gente tem que E é igual a F. O peso dessas duas arestas são iguais. Dessa forma, F é o soma dos pesos das arestas em F, que é uma MST, é igual ao do F quando a gente tira essa aresta Fzinho e adiciona a aresta E. Logo, isso aqui também é uma MST. E aí a gente percebe que A mais E está contido em F menos F mais E. Ou seja, A mais E está contido numa MST. Então, para cada vez que a gente adiciona uma nova aresta em A vai estar contido numa MST, que é essa F menos F mais E. E a gente consegue usar, a gente usa disso no Kruskal, sabendo que toda aresta que a gente adicionar tem que estar contida nisso. Tem que estar contido no MST. Então, quando a gente adiciona todas as arestas, o conjunto A tem que ser um MST, porque ele sempre está contido no MST. E, basicamente, isso prova pra gente que o Kruskal funciona. Porque usando essas duas condições aqui iniciais, G é conexo, G é acíclico, a gente sabe que G é uma árvore. E a gente sabe que G é uma MST também. Dessa forma, juntando tudo, a gente tem G é uma árvore. Opa, de novo. E G é uma MST. E acabou aqui. Aqui a gente tem a prova que Kruskal sempre funciona. Ok, agora antes da gente passar para o código, só quero ressaltar umas coisas. Principalmente que existem outros algoritmos que calculam MST. Kruskal é só o mais amplamente utilizado, mas esse, por exemplo, algoritmo de Prim, que é basicamente modificações no Dijkstra. Então ele modifica o Dijkstra. Ok, esse é um outro algoritmo. E uma outra observação, que é outra forma de você visualizar MST, é que MST também pode ser considerada como a detecção de ciclos e a destruição do vértice de maior peso. Deixa eu tentar replicar aquela árvore. Ok? Basicamente aqui, a gente detecta um ciclo nessa árvore e a gente apaga a aresta de maior peso desse ciclo, que no caso é esse aqui. Aqui a gente detecta outro ciclo que envolve todos os vértices e a gente apaga de maior peso. É um jeito de você pensar também, que é uma forma de fazer MST. Existem problemas, por exemplo, que você calcula MST e vamos supor que uma nova aresta é adicionada de peso X. O que você tem que fazer nesse caso para calcular a nossa nova MST? Você acha todo esse ciclo. Opa, de novo. E você apaga a aresta de menor peso aqui. Vamos supor que se x fosse menor do que 2, a gente apagava o 2. Opa.
Agora, se não, a gente apagaria o x, porque a aresta x seria maior. E é um jeito importante de você saber visualizar MST, porque muitos problemas podem pedir algo nessas linhas. E acho que isso que é importante saber de teoria de MST. Não é crucial saber a prova, só acho que é interessante você saber a prova de por que Kruskal funciona. E ok, aqui a gente já pode ir pro código, que é um código até que simples. A gente vai expandir esse código da DSU, porque a DSU é necessário para a gente checar componentes na MST. Vou criar uma struct aqui que representa uma aresta, para ficar mais simples. Da gente lidar. Fazendo o construtor aqui. Perfeito, e eu vou só criar um comparador para a gente poder ordenar. Então a gente tem a gente quer ordenar pelo menor peso, então W, ok? Assim, quando a gente chamar o source, ele vai usar esse operador para ordenar. Ele vai ordenar do menor peso para o maior peso. E assim, vamos codar por inteiro aqui. Vamos supor que tem M vértices, M arestas. A gente vai criar um array para guardar todas essas arestas. Dar uma entrada nelas. Entrar de outro jeito aqui. Ok, aí aqui a primeira etapa do Kruskal, a gente dá um sort. Desculpa. E agora a gente precisa iniciar uma DSU, chamada DSU, com N vértices. E agora a gente passa por todas as arestas. Ok. Perdão. Tá, a gente quer guardar o peso total. Na verdade, vamos guardar as arestas que pertencem a MST. Assim. Aí agora, se elas estão na uma componente distinta, se ele liga o ponto X até o ponto Y, aí então a gente adiciona ela na MST, estão em componentes distintas. E a gente tem que unir a componente delas. Desculpa. E ok, assim a gente aplicou o algoritmo de Kruskal e dentro desse array a gente vai ter todas as arestas presentes na MST. E é um algoritmo, aqui ficou até uma quantidade boa de linhas, mas muitas linhas vazias, mas é um algoritmo simples e é tranquilo de lembrar dele, então é um algoritmo bem bonitinho. E é isso. Obrigado aí por terem assistido até aqui. E a aula foi isso. Valeu!